A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos em Cristo. Eu sou o professor Paulo Kisse e nesse vídeo nós vamos falar sobre pastores, o que vocês fazem com os dízimos da igreja. E vamos tomar como base para a nossa reflexão Malaquias capítulo 3, versículos 10, Mateus capítulo 23, versículo 23, Atos capítulo 2, versículo 44 e 45, e também Mateus capítulo 25, versículos 34 a 37. Meus amados pastores, quero dirigir as minhas palavras agora, nesse instante, aos pastores titulares das igrejas, aos pastores presidentes das igrejas locais, ou até mesmo denominacional. Eu tenho um carinho todo especial por vocês e eu tenho certeza que tudo aquilo que vocês conquistaram, a quantidade de membros que vocês têm hoje, quantas pessoas se converteram através do seu ministério, tudo isso foi fruto da sua consagração, das suas orações, dos seus jejuns, do seu esforço como servo do Senhor. E vocês estão onde vocês estão porque realmente vocês lutaram, batalharam, ouviram a voz do Espírito Santo, vocês passaram por muitas dificuldades. A igreja que vocês passaram dificuldades com rebelião, com acusações falsas e com tantas outras coisas. Então vocês chegaram onde vocês chegaram porque realmente vocês corresponderam com aquilo que Deus tinha para as suas vidas. Mas nós queremos fazer uma reflexão hoje sobre vocês, pastores titulares, vocês são como um pai. O pai é aquele que cuida dos seus filhos. E vocês, pastores, são como um pai que cuida dos seus filhos, que é a sua igreja local. Alimenta os seus filhos com alimento espiritual. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Mas também, como filhos, vocês também devem dar assistência na parte financeira, física, material, para suprir as necessidades básicas dos seus membros. Como pai. Não é assim que o pai faz? E eu não sou contra de vocês estarem administrando a parte financeira, a parte material e espiritual, não, porque Jesus disse, na parábola dos talentos, que um recebe 5 talentos, outro 2 talentos e outro 1 talento. E se você recebeu 5 talentos e tem essa capacidade para administrar essas duas partes importantes da Bíblia, eu respeito. E eu dou graças a Deus por isso. Mas, para administrar os dízimos e as ofertas, precisa de alguns critérios. E esses critérios estão nas Sagradas Escrituras. Em Malaquias 3,10 diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E esse mantimento significa o quê? Gêneros alimentícios, significa alimento físico, é isso mesmo. Alimento material. E quem é a casa de Deus hoje? Ou a casa de Deus? A casa do tesouro. Em Hebreus 3,6 diz assim, casa somos nós. 1 Pedro 2,5 diz assim, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Em 1 Coríntios 3,16 diz assim, não sabeis que sois o templo, ou a casa, ou o santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, amados irmãos, casa de Deus hoje são todos aqueles que nascem de novo, que têm um novo nascimento. Mas, em relação a administrar os dízimos e ofertas,
Claro que, como nós ainda estamos num país livre, se mantém a casa física, o lugar onde as pessoas se reúnem. Precisamos pagar aluguéis, pagar água, luz e todos os encargos, ou construir um templo. Claro que parte deve ser investido nesta área, sim. Mas também não podemos nos esquecer da área física, da assistência aos necessitados, aqueles que anos são fiéis nos dízimos e as ofertas, e que muitos deles estão passando necessidades, muitos deles vão procurar alimento, nas prefeituras recebem lá migalhas, sendo que nós, igreja, somos nação santa, povo eleito, e como nação, Jesus é o rei, e nós administramos tudo aquilo que nas nossas mãos. Nós deveríamos, pelo menos, como um cidadão celestial e um cidadão da nossa nação, dar assistência aos membros da nossa igreja, para que não venha ser pesado para o nosso governo. Então, em Mateus 23, Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis fazer estas coisas, dar os dízimos de tudo, sem esquecer aquelas, a justiça, a misericórdia e a fé. Então, amados irmãos, esses dízimos, essas ofertas, cada em comum, entregue na casa do Senhor em comum, deve também ser administrado parte disto para dar assistência aos membros da igreja. Quantos membros, então, estão passando necessidade? Quantos estão sofrendo? E nós, então, muitas vezes, esses dízimos, essas ofertas, vão para a sede e poucos comem desta gordura. Vivem como empresários, grandes empresários. A igreja é uma empresa, sim, mas não é só empresa, é o corpo de Cristo, formado por todos os irmãos, nós somos uma família. Então, em Atos capítulo 2, versículo 44 a 45, diz que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. O apóstolo Paulo sempre estava fazendo coleta nas igrejas que tinham melhores condições para ajudar as outras igrejas que passavam necessidades. Então, amados irmãos, precisamos pensar sobre isso. Eu lembro de dois casos, assim, claro que esses dois casos devem representar muitos casos. E um desses casos é o seguinte: eu fui numa igreja num domingo de manhã, ministrei lá nessa igreja, uma pequena congregação com poucos membros. E terminamos a ministração e aí os irmãos que estavam ali se reuniram. Sabe por quê? Para quê? Para fazer uma coleta e comprar gás para o pastor. E eu fiquei até deprimido. Aí, terminado ali, eu ia saindo, aí os irmãos falaram: irmão, você leva o dinheiro do combustível, que eu sei que gastou combustível para vir até aqui. Eu falei assim: não, entregue para o pastor, para ele comprar gás. E eu fiquei mais deprimido ainda, porque o pastor presidente dessa região ganha por volta de 30 salários mínimos, e ali estava um pastor de uma das suas igrejas, de uma das suas congregações, passando necessidades e humilhação perante os seus membros. Agora, um outro caso também, essa de outra denominação. Um pastor estava muito doente
E ele e a sua família estavam passando muita necessidade. E ele não tinha condições de comprar o remédio. E nós fomos falar com o pastor presidente, o pastor que tinha condições, superintendente. Ele falou, não, ele tem que sofrer como eu sofri. Eu estou onde eu estou porque eu sofri bastante. Eu passei por tudo aquilo que ele está passando. Ele tem que passar também. Então, amados irmãos, em Mateus capítulo 25, versículos 34, 37 até o 41, fala que Jesus naquele dia, ele vai separar os bodes das ovelhas, vai dizer assim para os bodes, estive com fome e não me deste de comer, estive com sede e não me deste de beber, estive nu e não me vestiste, estive enfermo e não foste visitar. E Jesus disse assim, mas quando isso aconteceu? E ele disse, quando deixaste fazer a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Então, meus amados irmãos, eu gostaria, pastor titular, pastor presidente, que você estivesse do lado direito, e do lado das ovelhas, e recebesse o bem-vindo de Jesus, e não do lado dos bodes. Leia todo esse contexto. Você é pastor? Então o pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. O mercenário usa a igreja para se enriquecer, usa a igreja para angariar fortunas, para mostrar que é espiritual e que é senhor da igreja. Amados, você é pastor ou mercenário. Pensa nisso. O que você, pastor, faz com os dízimos e as ofertas desses pequeninos que contribuem na casa do Senhor? Não sou, de maneira nenhuma, a favor. Não sou de maneira nenhuma a favor de que eles não dizimam, não ofertam. Pelo contrário, sou a favor que eles façam isso. Mas eu também sou a favor de que no momento em que eles necessitarem, que nem todos os pastores titulares têm a sua capacidade emocional, sentimental, material, social, para conseguir chegar onde você conseguiu. Então, responda para Jesus agora, não para mim. Sabe que um dia você vai prestar contas diante de Deus daquilo que você administra. Daquilo que você administra. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua família. E tudo aquilo que você administra como um fiel mordomo da casa do Senhor. Jesus te ama muito. Jesus, você já caminhou bastante. Agora você está numa nova etapa para administrar aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos como um fiel mordomo. Olhe para os pequeninos. Que Deus te abençoe muito. Deus te ama. Eu te amo também, Cristo Jesus. Amo também a sua família. Que Deus abençoe você, sua família, tudo aquilo que você administra para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno.